O sol de Goiânia começava a se pôr quando Leonardo estacionou seu carro nas proximidades do cemitério Jardim das Palmeiras. O céu pintava-se de tons alaranjados e roxos, criando um cenário quase poético para um momento tão carregado de emoções. Seus dedos tamborilavam nervosamente no volante enquanto ele respirava fundo, buscando coragem para o que estava prestes a fazer. 27 anos haviam se passado desde aquele fatídico junho de 1998, quando Leandro, seu irmão e parceiro musical, partira precocemente aos 36 anos. O tempo havia seguido seu curso implacável, mas certas dores permaneciam frescas como se fossem de ontem. Leonardo ajeitou o violão no banco do passageiro. Era um instrumento especial, o mesmo que usara em tantas apresentações ao lado do irmão. As cordas estavam novas, afinadas com cuidado na noite anterior. Ele havia ensaiado várias vezes em casa, sozinho, longe dos olhares curiosos da família ou dos fãs. Aquele momento precisava ser perfeito. Ainda não acredito que estou fazendo isso, murmurou para si mesmo, passando a mão pelo rosto cansado que carregava as marcas do tempo e de uma vida intensa. O celular tocou. Era Poliana, sua esposa. Já chegou lá? Perguntou ela, com a voz mansa e compreensiva. Acabei de estacionar, respondeu Leonardo, sentindo a garganta apertar. Não sei se consigo, Polly. Consegue sim. Você prometeu para si mesmo. São 27 anos, amor. Talvez seja a hora de fazer esse fechamento. Leonardo assentiu em silêncio, como se ela pudesse vê-lo através do telefone. Suas memórias o transportaram momentaneamente para os palcos lotados, as viagens de ônibus entre cidades, as risadas nos camarins, as composições feitas em quartos de hotel e, principalmente, para aqueles últimos momentos no hospital. Você tem razão, disse por fim. Vou fazer isso. Por ele e por mim. Estamos todos com você, mesmo que não fisicamente. Ligue quando terminar. Ao desligar o telefone, Leonardo pegou o violão e um pequeno buquê de flores brancas que havia comprado no caminho. Saiu do carro e caminhou lentamente pelos corredores do cemitério, enquanto o céu escurecia gradualmente. Algumas poucas pessoas ainda visitavam seus entes queridos, mas ninguém pareceu reconhecer o cantor, que vestia roupas simples e discretas, ocultando-se parcialmente sob um chapéu. O túmulo de Leandro estava bem cuidado, com flores frescas, que provavelmente haviam sido deixadas por fãs. Uma fotografia sorria para Leonardo, mostrando o rosto jovial e cheio de vida de seu irmão. Aquele sorriso largo que encantara multidões, agora era apenas uma memória cristalizada. Leonardo ajoelhou-se diante da lápide, depositando seu próprio buquê ao lado das outras flores. Seus dedos tocaram o mármore frio, onde estava gravado o nome completo do irmão, Luiz José Costa. Oi, Luiz, disse baixinho, usando o nome de batismo do irmão, como faziam nos tempos de infância em Goianápolis. Demorei, mas vim. Trouxe algo especial. O vento suave balançou as árvores próximas, como se o próprio cemitério respondesse ao seu chamado. Leonardo sentou-se no pequeno banco de concreto instalado próximo ao túmulo, posicionou o violão no colo e respirou fundo mais uma vez. Era hora de cantar para seu irmão, uma última vez. O zelador do cemitério, Sebastião, estava terminando sua ronda quando avistou a figura solitária sentada próxima a um dos túmulos mais visitados do Jardim das Palmeiras. Mesmo à distância e com a luz diminuindo, reconheceu o visitante de imediato. Trabalhando ali há mais de 3 décadas, Sebastião tinha presenciado inúmeras visitas de celebridades e figuras públicas e conhecia bem o rosto de Leonardo. Discretamente, o zelador decidiu dar alguns passos para trás, proporcionando privacidade ao cantor. Aquele túmulo, em particular, recebia visitas constantes de fãs, mas era raro ver o próprio irmão do falecido ali, especialmente sozinho e com um violão. Sebastião sabia que, nos primeiros anos após a morte de Leandro, Leonardo vinha com frequência. Depois,
As visitas tornaram-se mais escassas até praticamente cessarem. Enquanto isso, sentado diante da lápide, Leonardo sentia o peso dos anos de ausência. Tinha evitado visitas ao cemitério por muito tempo, não por esquecimento ou indiferença, mas pelo excesso de dor que o lugar provocava. Desculpe pelo tempo que fiquei sem vir aqui, falou baixinho, ajustando as cordas do violão. Não conseguia. Cada vez que pensava em visitar, algo dentro de mim quebrava. O silêncio do cemitério era interrompido apenas pelo canto distante dos pássaros que se recolhiam e pelo ocasional barulho de carros passando na avenida próxima. Leonardo deixou sua mente vagar pelos anos que se seguiram à morte do irmão. Lembrou-se de como tinha sido difícil subir aos palcos sozinho pela primeira vez. Da sensação estranha de cantar sem a harmonia característica da dupla. De como, durante meses, virava instintivamente para o lado esperando encontrar Leandro, apenas para se deparar com o vazio. Continuei cantando nossas músicas. Prosseguiu, como se conversasse com o irmão. No começo, achei que não aguentaria. O público cantava sua parte, e isso me destruía e me fortalecia ao mesmo tempo. Leonardo passou os dedos pelas cordas do violão, extraindo alguns acordes suaves. A melodia suave flutuou pelo ar noturno do cemitério como uma oração musical. Fiz novos sucessos, conheci novos parceiros, mas nunca houve outro Leandro em Leonardo. Isso ficou guardado, preservado no tempo, como deveria ser. Seus pensamentos voltaram-se para os momentos cruciais dos últimos 27 anos. O nascimento de seus filhos mais novos, o crescimento de sua carreira solo, as turnês internacionais, os prêmios, os altos e baixos da vida pessoal, as transformações da música sertaneja. Tantos acontecimentos que seu irmão não pôde testemunhar. Nosso pai também se foi, continuou Leonardo, referindo-se a Avelino, que falecera em 2015. Acho que vocês devem estar juntos agora, contando aquelas histórias da roça que só ele sabia contar. Um sorriso triste formou-se em seus lábios enquanto recordava a infância simples em Goianápolis, os primeiros acordes aprendidos com o pai, as apresentações improvisadas nas festas da pequena cidade. Foi dessa origem humilde que nasceu uma das maiores duplas da música brasileira. A mãe continua forte. Você conhece a Dona Carmen? Continua fazendo aquele frango com quiabo que você adorava. Leonardo riu suavemente. Os sobrinhos cresceram. Estão lindos. Você ficaria orgulhoso. O céu agora estava quase completamente escuro, com algumas estrelas começando a pontilhar o firmamento. As luzes do cemitério acenderam-se automaticamente, criando um jogo de sombras e claridade sobre o túmulo. Leonardo ajeitou-se no banco, posicionando melhor o violão. O momento que planejara estava chegando, mas antes precisava compartilhar algo importante. Você sabe que nunca fui bom com palavras fora das canções, mas hoje, depois de tanto tempo, vim te dizer que entendi o que você me disse naquela última vez no hospital. Sua voz falhou ligeiramente. Sobre seguir em frente, sobre não deixar nossa música morrer, sobre viver cada dia como se fosse o último. Uma lágrima solitária escorreu pelo rosto do cantor, caindo silenciosamente sobre o violão. Prometi que cantaria para você uma última vez, mas não é verdade. Vou cantar para você muitas outras vezes ainda, só que agora vai ser diferente. Vai ser sem medo, sem aquela dor paralisante. Leonardo respirou fundo, sentindo o ar fresco da noite goiana encher seus pulmões. Seus dedos posicionaram-se nas cordas, prontos para arrancar delas a melodia que havia escolhido cuidadosamente para aquele momento. Era hora de transformar 27 anos de silêncio em música. À medida que os primeiros acordes preenchiam o ar sereno do cemitério, Leonardo fechou os olhos, deixando que a música fluísse naturalmente de seus dedos calejados por décadas dedilhando violões. Não havia escolhido uma das canções mais conhecidas da dupla, aquelas que tocavam incessantemente nas rádios e que o público cantava em coro nos shows. Em vez disso,
optou por uma composição mais íntima, uma que continha significados particulares que apenas os dois irmãos compreendiam completamente. Era uma canção sobre reencontros, sobre laços que nem mesmo o tempo ou a distância poderiam romper. Uma música que eles haviam composto juntos durante uma madrugada, no início da carreira, inspirados por histórias que o pai lhes contava sobre separações e retornos, sobre a vida simples do interior brasileiro onde cresceram. A voz de Leonardo, mais grave e madura com o passar dos anos, mas ainda carregada daquela emoção característica, começou a dar vida às palavras. Cantava baixo, como em uma confidência, em um tom quase sussurrado que tornava aquele momento ainda mais íntimo. Sebastião, o zelador, havia se afastado, mas não resistiu a permanecer a uma distância respeitosa, escondido parcialmente atrás de uma árvore. Mesmo dali, podia ouvir a melodia melancólica e sentir o poder emocional daquele momento. Em seus muitos anos, trabalhando no cemitério, havia presenciado inúmeras demonstrações de luto e amor, mas poucas tão comoventes quanto aquela. Leonardo cantava agora com os olhos abertos, fixos na fotografia sorridente do irmão na lápide. A luz suave dos postes do cemitério criava um ambiente quase onírico ao redor do túmulo. O violão acompanhava sua voz em perfeita harmonia, como se as cordas respondessem não apenas aos seus dedos, mas também às suas emoções. No refrão da canção, Leonardo deixou um espaço silencioso, onde, anos atrás, a voz de Leandro entraria. Aquele silêncio proposital, preenchido apenas pelos acordes do violão, era mais eloquente que qualquer palavra. Era uma homenagem ao que já não estava mais ali fisicamente, mas que permanecia vivo na memória e no coração. Sem que Leonardo percebesse, algumas pessoas que ainda estavam no cemitério começaram a se aproximar discretamente, atraídas pela música. Uma senhora idosa que visitava o túmulo do marido, um jovem casal que prestava respeitos a um avô, o segurança da entrada principal, todos foram chegando silenciosamente, formando um pequeno círculo a uma distância respeitosa. A canção falava sobre as marcas que deixamos nas vidas que tocamos, sobre como certos amores transcendem o tempo e o espaço, sobre como a saudade pode ser uma forma de manter viva a presença de quem se foi. Leonardo imprimia em cada nota, em cada palavra, a essência de sua relação com o irmão, uma parceria que ia muito além dos palcos e dos estúdios, um vínculo forjado desde a infância nas terras vermelhas de Goiás. Quando chegou à última estrofe, sua voz embargou ligeiramente. Era a parte mais significativa da letra, aquela que falava sobre reencontros futuros, sobre a certeza de que certas separações são apenas temporárias na grande escala da existência. Leonardo fez uma breve pausa, recuperou o fôlego e a compostura, e continuou, determinado a concluir aquela homenagem da forma como havia planejado. Os acordes finais ressoaram pelo cemitério agora quase deserto, ecoando entre as lápides e os mausoléus, criando uma atmosfera de profunda reverência. Quando a última nota se dissipou no ar, Leonardo permaneceu em silêncio, com a cabeça baixa, como se estivesse em oração. Foi então que percebeu o pequeno grupo que se formara a alguns metros de distância. Os rostos desconhecidos o observavam com expressões de comoção, alguns com lágrimas nos olhos. Não eram fãs em busca de autógrafos ou selfies, eram apenas pessoas comuns que, por acaso, haviam se tornado testemunhas daquele momento íntimo de despedida e celebração. A senhora idosa foi a primeira a se aproximar, com passos lentos e o rosto marcado por décadas de experiências. Eu não conhecia vocês pessoalmente, disse ela com voz trêmula, mas meu marido e eu sempre ouvíamos suas músicas. Ele partiu há 5 anos e hoje vim visitá-lo. Ela fez uma pausa, enxugando uma lágrima. Obrigada por essa canção. Foi como se você tivesse cantado também para ele. Leonardo assentiu, sem palavras,
sentindo uma conexão inesperada com aquela desconhecida que compartilhava com ele a experiência da perda. Uma a uma, as outras pessoas se aproximaram, oferecendo breves palavras de gratidão ou simplesmente um olhar de compreensão. O segurança, um homem de meia-idade com feições severas suavizadas pela emoção do momento, foi o último a se manifestar. "Sou fã de vocês desde o começo", admitiu com certo constrangimento. "Nunca imaginei que testemunharia algo assim. Foi sagrado." Leonardo agradeceu a todos com um sorriso contido, surpreso com aquela pequena comunhão espontânea de almas unidas pela música e pela experiência universal da saudade. Não era o que havia planejado, mas de alguma forma parecia apropriado que outras pessoas tivessem participado daquele momento. Quando todos se afastaram, voltando às suas próprias jornadas de luto e memória, Leonardo permaneceu mais alguns minutos sozinho diante do túmulo do irmão. A canção pairava no ar como uma presença invisível, preenchendo o espaço entre os vivos e os que já partiram. "Essa sempre foi a sua favorita", murmurou para a fotografia sorridente na lápide. "Espero ter feito jus a ela." Com cuidado, guardou o violão em seu case e preparou-se para partir. Antes de se levantar, tocou mais uma vez o mármore frio da lápide, num gesto de despedida que, de alguma forma, parecia menos definitivo do que antes. A canção havia criado uma ponte sobre os 27 anos de ausência, reacendendo memórias e emoções que o tempo não conseguira apagar. O celular de Leonardo vibrou no bolso de sua camisa. Ele o ignorou por alguns instantes, ainda imerso nas sensações que a música havia despertado. Quando finalmente olhou para a tela, viu várias mensagens e chamadas perdidas de Poliana. Estava ali há mais tempo do que planejara. Antes que pudesse retornar às ligações, notou Sebastião se aproximando timidamente. O zelador, que Leonardo reconheceu de visitas anteriores anos atrás, trazia consigo um pequeno livro de registros. "Senhor, Leonardo, desculpe incomodar", disse Sebastião, tirando o boné em sinal de respeito. "Estou aqui desde que o senhor Leandro, desde que ele chegou", fez um gesto vago em direção ao túmulo. "Nunca vi nada tão bonito quanto o que o senhor fez hoje." Leonardo sorriu, agradecido pela sinceridade daquele homem simples que, em sua função silenciosa, havia sido testemunha de tantos momentos de dor e saudade naquele lugar. "Obrigado, Sebastião. Você ainda se lembra de mim. Como poderia esquecer? Nos primeiros anos, o senhor vinha sempre. Depois..." Sebastião não completou a frase, mas seu olhar compreensivo dizia tudo. "Tenho algo para lhe mostrar, se não for incômodo." O zelador abriu o livro de registros e mostrou a Leonardo uma página amarelada pelo tempo. Era um registro de visitas especiais ao cemitério, onde constava a primeira vez que Leonardo estivera ali após o sepultamento do irmão. "Duns, guardei isso todos esses anos", explicou Sebastião. "Muita gente importante já passou por aqui, mas poucas deixaram a marca que vocês dois deixaram. Não só no cemitério, mas na música, na vida das pessoas." Leonardo folheou cuidadosamente o livro, encontrando registros de suas visitas ao longo dos anos, cada vez mais espaçadas com o passar do tempo. A última entrada datava de quase uma década atrás. "Posso registrar a visita de hoje?" perguntou Sebastião, oferecendo uma caneta. Leonardo assentiu, emocionado com aquele gesto simples. Escreveu a data e, ao lado, algumas palavras. "Voltei para cantar uma última canção, ou talvez a primeira de muitas novas." Enquanto devolvia o livro ao zelador, Leonardo notou que algumas pessoas haviam se reunido próximo aos portões do cemitério. Eram fãs que, de alguma forma, ficaram sabendo de sua presença ali. Alguns seguravam cartazes improvisados, outros vestiam camisetas com fotos da dupla. "Parece que a notícia se espalhou", comentou Sebastião. "O cemitério já vai fechar, mas posso deixá-los entrar por alguns minutos, se o senhor quiser encontrá-los." Leonardo hesitou. Não planejava transformar aquele momento íntimo em um evento público.
Por outro lado, compreendia bem o significado que Leandro em Leonardo ainda tinha para tantas pessoas, mesmo tantos anos depois. Vamos fazer diferente, decidiu após alguns instantes de reflexão. Você poderia acompanhá-los até aqui, em pequenos grupos? Não vou cantar novamente, mas gostaria de compartilhar este momento com eles. Sebastião assentiu e dirigiu-se ao portão principal. Logo depois, voltou acompanhado de um pequeno grupo de cerca de 10 pessoas, visivelmente emocionadas com a oportunidade inesperada. Uma mulher de meia idade se aproximou primeiro, segurando firmemente a mão de uma adolescente que parecia ser sua filha. Meu nome é Márcia, apresentou-se com a voz embargada. Quando eu estava grávida dela, apontou para a jovem ao seu lado. Fui ao último show de vocês antes do Leandro partir. Ela se chama Luísa, em homenagem à música. Leonardo sorriu, tocado pela história. Quantas outras Luísas, Paixões, Horizons teriam sido nomeadas em homenagem às canções da dupla ao longo dos anos? É uma honra conhecê-la, Luísa, disse, estendendo a mão para a jovem, que parecia dividida entre a timidez e a emoção. Cresci ouvindo suas músicas, respondeu ela. Minha mãe conta que eu me mexia na barriga dela quando tocava Leandro em Leonardo. Um senhor idoso, apoiado em uma bengala, aproximou-se em seguida. Seu Antônio, da Fazenda Paraíso, apresentou-se com um forte sotaque do interior. Vocês cantaram lá em 1992, lembra? Uma festa de São João que fizemos na propriedade. Leonardo forçou a memória, tentando recuperar aquele show específico entre centenas realizados ao longo da carreira. Vagamente, recordou-se de uma fazenda com um grande terreiro onde haviam montado um palco improvisado. Claro que lembro, seu Antônio. Tinha uma fogueira enorme e um quentão que quase nos derrubou do palco, brincou, fazendo o idoso rir com gosto. Esse mesmo, o Leandro tomou 3 canecas e depois não acertava os acordes direito. Assim, um a um, os fãs se aproximaram, compartilhando histórias, memórias e o impacto que a dupla tivera em suas vidas. Leonardo os ouviu com atenção genuína, surpreendendo-se com a força daquelas conexões que sobreviveram ao tempo e à ausência. Quando o último grupo se despediu, já era noite fechada. O cemitério estava iluminado apenas pelas luzes dos postes, criando sombras alongadas entre os túmulos. Leonardo agradeceu a Sebastião pela gentileza e paciência. Volte quando quiser, disse o zelador. Este lugar sempre será especial para vocês dois. Leonardo assentiu, recolheu o violão e caminhou lentamente em direção à saída. Antes de deixar o cemitério, lançou um último olhar para o túmulo do irmão, agora parcialmente imerso na penumbra noturna. Até breve, murmurou, sentindo que algo fundamental havia mudado dentro dele. A visita que tanto adiara, por temer o peso da dor, havia se transformado em um momento de celebração e reconexão. Ao chegar ao carro, Leonardo finalmente retornou a ligação para Poliana. Sua voz estava diferente, mais leve, como se um peso invisível tivesse sido removido de seus ombros. Já estou indo para casa, disse. Aconteceu algo incrível aqui. Vou te contar tudo quando chegar. Enquanto dirigia pelas ruas iluminadas de Goiânia, com o violão no banco do passageiro, Leonardo sentiu uma certeza crescer em seu peito. A música que cantara naquela noite no cemitério seria apenas o começo de uma nova fase. Não apenas de sua carreira, mas de sua relação com a memória do irmão e com o legado que construíram juntos. O silêncio de 27 anos havia sido finalmente quebrado e em seu lugar surgia uma melodia que prometia ecoar por muito tempo ainda. Na manhã seguinte, Leonardo acordou mais tarde que o habitual. A noite anterior havia sido emocionalmente exaustiva, mas de um modo diferente. Uma exaustão que, paradoxalmente, trazia consigo uma sensação de renovação. Ao lado da cama, seu celular não parava de vibrar com notificações.
Poliana já estava de pé, preparando o café na cozinha da ampla casa no condomínio de luxo nos arredores de Goiânia. Quando Leonardo entrou na cozinha, ela o recebeu com um sorriso compreensivo e uma xícara de café forte, do jeito que ele gostava. Seu telefone não para, comentou ela, apontando para o aparelho na mão do marido. Parece que sua visita ao cemitério não foi tão discreta quanto planejamos. Leonardo deu um gole no café enquanto desbloqueava a tela do celular. Havia dezenas de mensagens de amigos, familiares e colegas do meio artístico. Seu assessor de imprensa tinha ligado 7 vezes. Como isso vazou tão rápido? Perguntou, mais intrigado do que incomodado. As pessoas no cemitério, provavelmente, respondeu Poliana, sentando-se à sua frente. Vivemos na era das redes sociais, amor. Bastou alguém reconhecer você e compartilhar. De fato, ao verificar as redes sociais, Leonardo encontrou vários vídeos curtos mostrando-o de longe, cantando ao lado do túmulo do irmão. As imagens, embora captadas à distância e com qualidade precária devido à pouca luz, transmitiam a emoção do momento. Um dos vídeos, gravado por um dos fãs que Sebastião havia deixado entrar, já acumulava milhões de visualizações. Olha isso, disse Leonardo, mostrando o telefone para a esposa. Já estão chamando de a serenata final. Os comentários nos vídeos eram predominantemente emocionados, com fãs compartilhando o quanto a dupla havia marcado suas vidas e como aquele gesto de Leonardo os havia tocado profundamente. Também havia inúmeras especulações sobre qual música ele teria cantado, já que os vídeos não tinham captado o áudio com clareza suficiente. O telefone tocou mais uma vez. Era Zé Ricardo, seu produtor musical há mais de uma década. Leonardo, meu amigo, exclamou a voz animada do outro lado da linha. O que você fez ontem à noite foi simplesmente incrível. Estou recebendo ligações de todas as emissoras. Querem entrevistas, especiais, tudo. Calma, Zé, respondeu Leonardo, passando a mão pelos cabelos grisalhos. Foi apenas um momento pessoal. Não estava pensando em divulgação nem nada disso. Eu sei, apressou-se o produtor. E é exatamente por isso que tocou tanto as pessoas. Foi autêntico, foi real. Olha, não quero forçar nada, mas tenho uma ideia. O que acha de gravarmos essa canção em estúdio, um single especial em homenagem aos 27 anos? Leonardo fez uma pausa, refletindo sobre a proposta. Não havia planejado transformar aquele momento íntimo em um projeto comercial. Por outro lado, a reação do público mostrava que muitas pessoas haviam se sentido conectadas através daquela expressão de saudade e amor fraternal. Vamos fazer diferente, propôs após alguns instantes. Não quero gravar apenas aquela música. Estou pensando em algo maior. Estou ouvindo, disse Zé Ricardo com evidente interesse. Um álbum completo, continuou Leonardo. Não de regravações, mas de canções inéditas que ficaram guardadas todos esses anos. Composições nossas que nunca chegamos a lançar, algumas que começamos juntos e nunca terminei. Vou finalizá-las agora. Do outro lado da linha, o produtor ficou momentaneamente sem palavras. Algo raro para alguém tão falante quanto ele. Leonardo, isso seria monumental, conseguiu dizer finalmente. Você tem certeza? Sempre disse que essas composições eram muito pessoais, que não estava pronto para compartilhá-las. Agora estou, afirmou com convicção. Depois de ontem à noite, entendi que manter essas canções guardadas não preserva a memória dele, apenas impede que outras pessoas sejam tocadas por ela. Enquanto conversavam sobre os detalhes preliminares do projeto, Leonardo recebeu uma mensagem de Carmen, sua mãe. Aos 87 anos, Dona Carmen mantinha-se lúcida e ativa, embora a saúde já não fosse a mesma. A mensagem era simples, mas carregada de significado. Filho, vi o vídeo. Seu irmão estaria orgulhoso. Eu estou. Aquelas palavras tocaram Leonardo profundamente. Dona Carmen raramente falava sobre Leandro de forma tão direta. A dor da perda de um filho, mesmo após tantos anos,
ainda era um território delicado para ela. Após encerrar a ligação com o produtor, Leonardo decidiu visitar a mãe. Poliana ofereceu-se para acompanhá-lo, mas ele preferiu ir sozinho. Precisava daquele momento a dois, para compartilhar o que havia experimentado na noite anterior e falar sobre o novo projeto que começava a ganhar forma em sua mente. No caminho para a casa da mãe, passou por uma banca de revistas, onde já se viam manchetes sobre sua visita ao cemitério. Leonardo emociona fãs com homenagem a Leandro, dizia uma delas, com uma foto antiga da dupla. A repercussão daquele gesto espontâneo o surpreendia. Em uma era de conteúdos efêmeros e celebridades instantâneas, ver como a memória de Leandro em Leonardo permanecia viva no coração do público era uma confirmação do impacto duradouro que haviam construído juntos. Ao chegar à casa de Dona Carmen, encontrou-a sentada na varanda, como de costume, com um álbum de fotografias antigas no colo. Ao vê-lo, ela sorriu, e Leonardo reconheceu naquele sorriso os traços que Leandro havia herdado dela. Sabia que viria hoje, disse ela, indicando a cadeira ao seu lado. Depois daquele vídeo, imaginei que precisaríamos conversar. Leonardo sentou-se, observando o álbum aberto nas mãos da mãe. Era uma foto dos dois irmãos adolescentes, com violões improvisados, apresentando-se em uma festa comunitária em Goianápolis. Estava relembrando como tudo começou, explicou Dona Carmen, acariciando a fotografia com dedos enrugados pelo tempo. Vocês nem sonhavam em ser famosos, só queriam fazer música e comer algo mais do que arroz com feijão, completou Leonardo, rindo suavemente. E o pai sempre dizia que a gente cantava por comida antes de cantar por dinheiro. Dona Carmen riu também. Aquela risada baixinha e contida que sempre foi sua marca registrada. Seu Avelino tinha razão. Vocês dois fariam qualquer coisa por um pedaço de leite assada naqueles tempos. Por alguns minutos, mãe e filho permaneceram em silêncio confortável, folheando o álbum e revivendo memórias através das fotografias amareladas pelo tempo. Imagens que capturavam momentos de uma jornada extraordinária. Os primeiros shows improvisados, as primeiras aparições na TV local, os palcos cada vez maiores, as multidões crescentes. Mãe, disse Leonardo finalmente, estou pensando em fazer um álbum novo, com aquelas composições antigas, aquelas que eu e ele começamos juntos e nunca terminamos. Dona Carmen fechou o álbum lentamente e olhou diretamente para o filho, com aqueles olhos sábios que pareciam enxergar além das palavras. Está na hora, respondeu simplesmente. Ele esperou pacientemente todos esses anos. A senhora acha mesmo? Filho, a dor de perder alguém que amamos não desaparece completamente, mas ela muda com o tempo. No começo, é como uma ferida aberta que dói ao menor toque. Depois, vira uma cicatriz que às vezes ainda incomoda. Agora, talvez seja a hora de transformar essa cicatriz em algo bonito. Leonardo assentiu, comovido com a sabedoria daquela mulher simples que havia enfrentado tantas dificuldades ao longo da vida, incluindo a perda de um filho e de um marido. Vim pedir sua bênção, disse ele. Você sempre a teve, respondeu Dona Carmen, segurando a mão do filho entre as suas. E tenho certeza que, onde quer que esteja, seu irmão também está abençoando essa ideia. Ao se despedir da mãe, Leonardo sentia-se mais determinado do que nunca. O que começara como um momento pessoal de reconciliação com o passado, agora se expandia para algo maior, algo que poderia tocar outras pessoas e manter viva a essência daquela parceria que havia marcado a música brasileira. O telefone tocou novamente enquanto dirigia de volta para casa. Era Zé Ricardo, já com novidades. Leonardo, você não vai acreditar, disse o produtor, mal contendo a excitação. Acabei de falar com o pessoal da gravadora. Eles estão completamente a bordo com sua ideia do álbum. E mais, querem propor um especial de TV para acompanhar o lançamento.
O projeto começava a ganhar vida, impulsionado por uma onda de emoção que se espalhava como ondulações na água. A visita ao cemitério, que deveria ter sido apenas um momento privado de despedida, estava se transformando no início de um novo capítulo. E Leonardo, pela primeira vez em muitos anos, sentia que estava exatamente onde deveria estar, fazendo exatamente o que deveria fazer. A música que cantara no túmulo do irmão havia sido apenas o primeiro acorde de uma nova melodia que estava prestes a começar. 3 meses se passaram desde aquela noite no cemitério Jardim das Palmeiras. O estúdio em Goiânia, especialmente preparado para as gravações do novo álbum, tornou-se uma espécie de santuário para Leonardo. As paredes foram decoradas com fotografias da dupla em diferentes fases da carreira, criando uma atmosfera que mesclava nostalgia e criatividade. Em uma mesa no canto da sala principal, Leonardo havia disposto cadernos antigos de composições, alguns deles amarelados pelo tempo, com anotações nas caligrafias distintas dos 2 irmãos. Eram esboços de músicas, versos incompletos, melodias parcialmente desenvolvidas, o material bruto que agora, finalmente, ganharia forma. É como uma conversa interrompida que estou retomando, explicou Leonardo a Júnior, seu filho mais velho, que havia se juntado ao projeto como coprodutor. Algumas dessas canções começamos a escrever há mais de 30 anos. Júnior, que seguira os passos do pai e do tio na música, compreendia bem o significado daquele trabalho. Não era apenas mais um álbum na extensa discografia de Leonardo, mas um projeto de reconciliação com o passado, um fechamento de ciclo que, paradoxalmente, abria novos horizontes. Como está sendo finalizar essas composições depois de tanto tempo? Perguntou ele, enquanto ajustava equipamentos no estúdio. Leonardo refletiu por alguns instantes antes de responder. É estranho e familiar ao mesmo tempo, disse finalmente. Tem horas que parece que ele está aqui do meu lado, sugerindo uma palavra, um acorde. Outras vezes, sinto o peso da responsabilidade de fazer escolhas sozinho, sem saber se seriam as mesmas que ele faria. O processo de composição e arranjo revelou-se mais emocionalmente intenso do que Leonardo havia previsto. Certas melodias traziam consigo memórias vívidas. Uma madrugada em um quarto de hotel em Recife, onde haviam esboçado uma canção após um show. Uma tarde na fazenda em Goiás, compondo à sombra de uma mangueira. Um ensaio interrompido por uma discussão criativa que resultara em uma mudança de direção musical. Em especial, havia uma canção que Leandro começara a escrever nas últimas semanas de vida, quando já estava internado. Leonardo encontrara as anotações entre os pertences do irmão após sua partida, mas nunca tivera coragem de completá-la, até agora. Era uma letra que falava sobre despedidas sem adeus, sobre continuidade além da separação física. Esta vai ser a faixa título, decidiu ele, após passar uma noite inteira finalizando-a. O estúdio tornou-se um espaço de peregrinação para músicos e compositores que haviam feito parte da trajetória da dupla. Alguns vieram contribuir com arranjos ou gravações, outros apenas para testemunhar o processo. Todos sentiam que estavam participando de algo histórico. Chitãozinho e Chororó, amigos de longa data e parceiros de palco em inúmeras ocasiões, visitaram o estúdio em um domingo, trazendo consigo histórias e lembranças dos primórdios do sertanejo romântico que haviam ajudado a consolidar no cenário nacional. Se vocês abriram portas para todos nós, disse Chitãozinho, emocionado ao ouvir algumas das faixas já gravadas. Este álbum vai além da música, é um documento histórico. À medida que o projeto avançava, a repercussão nacional crescia. A imprensa especializada e os fãs acompanhavam cada detalhe revelado sobre o álbum, que recebeu o título de Serenata Inacabada, uma referência tanto à música cantada no cemitério quanto à parceria interrompida pela morte de Leandro. Leonardo decidiu que o lançamento deveria ocorrer em uma data significativa,
23 de junho, marcando os 27 anos e um dia da partida de Leandro. Era uma escolha simbólica, representando um novo amanhecer após o aniversário da perda. Nas semanas que antecederam o lançamento, o vídeo gravado no cemitério ganhou uma versão oficial com a qualidade de áudio restaurada, permitindo que os fãs finalmente escutassem com clareza a canção que Leonardo havia escolhido para aquele momento. A gravação foi disponibilizada como um single especial, precedendo o álbum completo. No dia do lançamento, Leonardo optou por um formato diferente do habitual. Em vez de um grande evento com celebridades e cobertura midiática extensa, organizou uma transmissão ao vivo diretamente do estúdio onde o álbum fora gravado. O ambiente intimista, com iluminação suave e decoração minimalista, contrastava com a grandiosidade que marcara muitos momentos da carreira da dupla. Boa noite a todos que estão nos acompanhando, começou Leonardo, sentado em um banquinho no centro do estúdio com o violão no colo, o mesmo que levara ao cemitério. Este não é apenas mais um álbum na minha carreira. É um encontro marcado há 27 anos, um compromisso que finalmente estou honrando. A transmissão, que inicialmente estava programada para durar 1 hora, estendeu-se por quase 3. Leonardo apresentou cada canção, compartilhando as histórias por trás de cada composição, os momentos em que haviam sido concebidas, as memórias associadas a elas. Entre uma música e outra, lia mensagens de fãs que chegavam de todo o Brasil e até do exterior. Uma das mensagens, em particular, chamou sua atenção. Cresci ouvindo Leandro em Leonardo na casa dos meus avós, leu Leonardo. De hoje, tenho 25 anos e sinto como se conhecesse vocês dois. Embora Leandro tenha partido antes mesmo de eu nascer, suas músicas criaram uma ponte entre gerações na minha família. Aquela mensagem sintetizava o que o novo álbum representava. Não apenas um olhar para o passado, mas uma forma de manter vivo um legado para novas gerações, de criar conexões através do tempo por meio da música. À medida que a noite avançava, Leonardo percebia que o projeto havia se transformado em algo maior do que imaginara inicialmente. O que começara como uma jornada pessoal de reconciliação com a ausência do irmão, tornara-se um movimento coletivo de celebração e memória. Quando chegou o momento de apresentar a última canção do álbum, justamente aquela que Leandro começara a escrever no hospital e que Leonardo finalmente completara, o estúdio estava tomado por uma atmosfera quase sagrada. Esta é especial, disse ele, ajustando o violão. Por muito tempo, achei que nunca conseguiria terminá-la, que as palavras que faltavam deveriam permanecer no silêncio, porque só ele saberia quais seriam. Mas então entendi que a música, como a vida, é isso. Continuamos as melodias uns dos outros, mesmo quando não estamos mais fisicamente presentes. Os acordes iniciais preencheram o espaço, criando uma ponte invisível entre passado e presente, entre ausência e presença, entre silêncio e música. A voz de Leonardo, madura e carregada de emoção, deu vida a versos que falavam sobre continuidade além da separação, sobre como certos laços transcendem o tempo e o espaço. Nos estúdios da gravadora em São Paulo, onde executivos e profissionais do marketing acompanhavam a transmissão, o clima era de espanto e emoção. As estatísticas de audiência online mostravam números impressionantes, superando qualquer expectativa inicial. O álbum, disponibilizado nas plataformas digitais simultaneamente à transmissão, já atingia as primeiras posições nos rankings. Isso não é apenas um sucesso comercial, comentou um dos diretores da gravadora. É um fenômeno cultural. De fato, nas redes sociais, o termo serenata inacabada já figurava entre os assuntos mais comentados, com fãs compartilhando memórias pessoais associadas à dupla, histórias de como suas músicas haviam marcado momentos importantes de suas vidas, declarações emocionadas sobre o significado daquele retorno às origens. Ao finalizar a transmissão,
Leonardo parecia diferente. Havia uma serenidade em seu semblante, como se um peso invisível tivesse sido finalmente removido de seus ombros. A jornada que começara naquela noite no cemitério, com uma canção solitária diante do túmulo do irmão, completava agora um ciclo. Obrigado a todos que nos acompanharam hoje e ao longo de tantos anos, disse ele, ao se despedir. E obrigado, meu irmão, por ter iniciado esta melodia que continua ecoando em tantos corações. Nos dias e semanas que se seguiram, o impacto do álbum Serenata Inacabada consolidou-se como um dos momentos mais significativos da música brasileira contemporânea. Críticos destacaram não apenas a qualidade das composições e interpretações, mas também o significado cultural e emocional do projeto. Para Leonardo, entretanto, o verdadeiro sucesso estava além dos números, das críticas ou dos prêmios que certamente viriam. Estava na sensação de ter honrado uma promessa silenciosa, de ter completado um ciclo sem encerrá-lo definitivamente. Porque certas melodias, como certas presenças, continuam reverberando indefinidamente. Em uma tarde tranquila, algumas semanas após o lançamento do álbum, Leonardo voltou ao cemitério Jardim das Palmeiras. Desta vez, não levou o violão, nem houve canções ou públicos improvisados. Apenas ele, algumas flores frescas e a certeza de que o silêncio de 27 anos havia sido transformado em música novamente. Está feito, irmão, murmurou diante da lápide onde o sorriso jovial de Leandro continuava congelado no tempo. A serenata continua. E enquanto o sol de Goiânia começava a se pôr, pintando o céu com os mesmos tons alaranjados e roxos daquela primeira visita, Leonardo sentiu que a música que tocara sozinho no túmulo do irmão não havia sido um final, mas um recomeço, não apenas para ele, mas para todos aqueles cujas vidas haviam sido tocadas pela parceria eterna de Leandro em Leonardo.